Olá pessoal, aqui é a Cláudia do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Qualquer tribo tem em seus anciãos confiança para afirmar que eles possuem as chaves do conhecimento. Mutawa, falecido aos 99 anos de idade em 2020, com longevidade, portanto, longevidade prometida pelos seres que o abduziram e o fizeram se alimentar com algo desconhecido aos humanos, mas segundo ele, seriam Grace. A longevidade de outros personagens da história, segundo ele, e da nobreza, também foram privilégios de acordos. Te damos um presente, a longevidade, mas queremos algo em troca. E as pessoas faziam isso normalmente, principalmente aquelas que estavam no topo governamental e da nobreza. Dando continuidade ao assunto, Mutawa não só afirma, como já esteve com reptoides que mudam de forma. Ele afirma que em Ruanda e outros povos africanos sabem que seus ancestrais eram uma espécie que chamavam de Imanugela, que significa os senhores que vieram. Eram criaturas altamente avançadas e parecidas com os humanos. Aqui no canal nós temos um vídeo, porque já falamos sobre o povo Dogon, um dos muitos que foram manipulados pela espécie sobrenatural de criaturas que vieram do céu. Já o povo Zulu é conhecido de uma forma errônea como um povo guerreiro. Eles acreditam que o nome do povo significa povo do céu, mas não é. O nosso céu, o céu que nós olhamos à noite, na linguagem deles, seria Sibacabaka. Já o céu interplanetário seria, sim, Izulu. O povo Zulu sabe que podemos viajar pelo espaço, sabem que há muitos milhares de anos chegaram dos céus lagartos, uma espécie que mudava de forma, ou seja, metamorfos. Mutawa disse que não sabe dizer de onde exatamente eles vieram, mas que eles estão associados a estrelas que fazem parte da nossa Via Láctea. E outros vivem aqui no planeta em cidades subterrâneas e se alimentam do nosso líquido vital e da energia liberada pelo medo coletivo das pessoas ou medos individuais. Isso nós já falamos exaustivamente e não há necessidade de replicarmos essas explicações. Complementando o conteúdo, acreditamos que tais seres viajam de galáxia em galáxia, colonizando e conquistando tipos de vida que possam existir em planetas longínquos, tomando suas formas. Em cada planeta querem dominar, desequilibrar a paz e a serenidade existente e impor suas próprias leis, suas regras, suas ordens. Dividiram a humanidade em grupos porque, inicialmente, em toda a cultura antiga isso é afirmado, a humanidade falava uma língua só, mas eles dividiram a humanidade criando idiomas diferentes. Então o sistema começou ali, onde foram colocados governantes sobre os homens que falavam a mesma língua. Estes serão os seus reis, seus líderes, porque a nossa linhagem está neles. Desde então, os homens tiveram medo uns dos outros, tornaram-se territorialistas, os conflitos começaram e estabeleceram fronteiras para a sua própria espécie. E essa divisão continua até hoje, não há como negar,
porque não importa em qual tempo estejamos, preconceitos ainda existem em várias áreas, dividindo-nos e não nos unindo como uma espécie. Os homens começaram a ficar insatisfeitos com as suas vidas, queriam algo mais e mais. Algo muito significativo que Mutawa disse é que quando alguém fica rico, intuitivamente a vontade de ter mais coisas lhe parece natural. É uma necessidade. Um barco não é suficiente. Quero ter 2. Eu já tenho a minha casa própria, mas não é suficiente. Eu preciso ter outros imóveis para me sentir bem, aqui, seguro, para lucrar com eles. Viver confortavelmente é totalmente diferente de viver ostentando. Se o universo abençoou você com uma boa condição, expresse gratidão. Entenda, não é errado ter coisas boas, e se você puder comprar coisas caras, se você puder pagar por elas de uma forma idônea, isso é ótimo, mas não entre no consumismo do sistema. Tenho porque quero, não porque preciso. O sistema não é uma agenda humana, é uma agenda reptoide. Porque, segundo Mutawa, eles querem a Terra transformada para que eles reinem na superfície. E os humanos que os ajudarem nisso terão grande poder e riqueza nesse grande império. Não há só cidades subterrâneas escondidas debaixo das vegetações no mundo, que foram usadas até a exaustão e estão sendo descobertas atualmente por aí. Debaixo dos desertos de Kalahari e do Saara, há ruínas de cidades antigas que já foram habitadas. Há evidências arqueológicas de habitações inacreditavelmente antigas, onde nos dias de hoje é impossível ao ser humano viver. Quem fez isso? Nós? Por que cortamos as árvores? Para termos móveis? Por que poluímos o nosso planeta? Porque todo ser humano foi programado para tornar o planeta habitável para eles em uma agenda que vem de milhares e milhares de anos. Mas desde que a transição planetária se iniciou, eles entraram em desespero, porque quando a transição iniciou, eles sabiam que ela não poderia ser parada e ela não poderia ser atrasada. Então aceleraram a agenda. Para os sumérios, os seres assumiram uma outra forma. Chegaram antes, interferiram na evolução natural do homem no planeta. Eram altos, esguios, forçaram os humanos a extrair ouro das minas como escravos sem necessidade, e ainda há os que os adoram como criadores. Na verdade, o ouro que era extraído das minas não era para sustentar a atmosfera do seu suposto planeta. Era para que eles tomassem banho com o pó desse ouro, que daria a eles longevidade e condição de permanecer na terceira dimensão. Nativos da África, nativos indígenas americanos, aborígenes australianos, totalmente separados geograficamente, conhecem os mesmos seres e contam a mesma história. Que mistério seria esse que começa a se desvendar para nós? Ainda teremos um conteúdo sobre esse assunto, mas gostaríamos de finalizar hoje dizendo que estamos vivendo uma experiência humana, mas a nossa essência, mesmo que a nossa mente racional não entenda, sabe lidar com esses seres que não são tão superiores como nós pensamos. O que me surpreende
mais é que Mutawa chamou os Greys de Mantidani. Não sei se vocês lembram do vídeo onde foi comentado que, durante uma meditação, 2 palavras em outra língua vieram à minha mente, e numa segunda meditação, uma voz feminina as repetiu e falou: Mantidani Antarni. Na verdade, eu tinha ouvido Antidani Antarni. Depois de algum tempo eu compreendi e me foi dito que Antarni seria o nome real da nave arturiana que orbita a Terra, onde as essências são levadas para que os implantes energéticos sejam dissolvidos, sejam tirados, para que os campos energéticos ao redor das pessoas seja restaurado. Mas a primeira palavra eu não tive até o conhecimento deste fato, até o conhecimento deste assunto, até conhecer Mutawa. Finalmente percebi que a primeira palavra era Mantidani. E se Mantidani são Greys, agora eu entendi a frase. Mantidani Antarni significa a nave que retira os implantes Greys. Especificamente isso. Continue conosco se desejar. Teremos ainda um último conteúdo a respeito de assuntos impressionantes e que trarão explicações que muitos de nós queremos, desejamos, procuramos e não conseguimos acessar. Mas de uma forma surpreendente, podemos dar um vislumbre de tudo isso. É só você aguardar e continuar conosco, se desejar, como falamos. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento nas suas pesquisas. Permita-se ser orientado pelo seu eu superior conectado com a fonte e continue dentro da verdadeira luz.